Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre função quadrática, certo? Hoje é a nossa aula 1, ok? Meu nome é professor Tato Patrick, professor de matemática, ok? Então vamos lá. Então, o que é uma função quadrática, certo? Uma função quadrática, ela é uma função que determina valores no seu domínio dos reais e assume valores no contradomínio também dos reais, certo? Nós já vimos isso aqui na nossa aula de conjuntos. Mas a função quadrática, ela assume essa estrutura aqui, ó, certo? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, ok? Só que tem uma pequena observação. A minha observação é essa bem aqui, ó, de extrema importância, que a minha letrinha A ela tem que ser diferente de zero, ok? Então, se você perceber, ó, o A ele está junto com um x. A letrinha B também está junto com um x e a letra C ele não está junto com ninguém. Então, para ser função quadrática, a letrinha A que está grudada com o x ao quadrado, ela não pode ser zero. Por quê? Porque se ela for zero, se o A for igual a zero, o que vai acontecer? Essa minha função aí, ó, f de x, ela vai ser o quê? 0 vezes x ao quadrado vai dar zero, né? Isso então vai ficar bx mais c, certo? Isso daqui nós já vimos nas nossas aulas anteriores, que isso daqui é o quê? É uma função, certo? É uma função afim, certo? É uma função afim ou função polinomial do primeiro grau, certo? Nós já vimos isso. Então, continuando aqui. Então, essa observação aqui é de extrema importância, certo? Então, essa estrutura é chamada de função polinomial do segundo grau ou simplesmente função quadrática, ok? Então, vamos identificar se essas três funções aqui, elas são funções quadráticas, certo? Então, vamos lá. O que acontece? Para mim ter uma função quadrática, eu tenho que lembrar que o meu A, certo? A minha letrinha A, ela tem que ser diferente de zero, ok? Se isso acontecer, a minha função já é função de segundo grau, certo? De acordo com a estrutura, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Para mim ter uma função de segundo grau, eu tenho alguns termos, certo? Que é a letrinha A, a letrinha B e a letrinha C, certo? Só que, além dessas letras A, B e C, eu preciso observar a variável x, certo? Essa variável x, ela tem um expoente, certo? O que é esse expoente? Um cara que fica acima dele, ok? Então, vamos lá. Esse exemplo, a letra A, aqui, o que vai acontecer? Se eu olhar para a função é assim, f de x, não é isso? É igual a x ao quadrado mais bx mais c, ok? Então, para ser função do segundo grau, o que tem que acontecer? Olha, essa letra A ele está junto com um termo que é x ao quadrado, ok? A letrinha B ele está junto com o termo x. E o C ele não tem nada junto com ele é o solitário, ok? Então, ele é dito função de segundo grau por conta desse doisinho aqui, ó, certo? Que é o maior expoente da minha função. Então, aqui é 2. Desse x aqui, o expoente dele é 1, ok? Por isso que ele é chamado de função polinomial do segundo grau, ok? Daqui a pouco eu coloco um outro exemplo para nós compararmos essa questão de função do segundo grau ou não. Então, vamos lá. Aqui,
se eu observar, eu só tenho quem? Eu só tenho quem? Eu tenho A, B e C, certo? Então, quem é o A? O A é o que fica grudado ao x ao quadrado. Quem é o x ao quadrado? Olha, é exatamente essa letrinha 2 aqui, ó, esse número 2, certo? O 2, ó, ele está juntinho com o x ao quadrado, que é exatamente o que representa a letrinha A. Quem é o B? Professor, agora ficou difícil, olha, porque não tem mais ninguém aqui. Beleza. Então, se não tem mais ninguém, significa que os outros termos são o quê? São zero, ok? É como tivesse aqui, ó, 0, 0x mais 0, ok? Somar com zero é a mesma coisa que somar com nada, ok? E aí, o que eu tenho que fazer? O A é aquele que não foi zero. Então, isso significa que essa letra A, ela é o quê? Ela é uma função, certo? Ela é uma função, é uma função, é uma função do segundo grau, ou uma função quadrática, certo? Ela é uma função quadrática, certo? Vamos aqui para o próximo exemplo. Olha. Próximo exemplo, o que acontece? Olha. Próximo exemplo, eu tenho as letrinhas, eu tenho que saber quem é o A, quem é o B, quem é o C, certo? Tem que saber quem é esse cara. Então vamos lá, eu tenho que comparar sempre com a função aqui, ó, certo? Quem é a função? É ax ao quadrado mais bx mais c, porque eu tenho que comparar. Então quem é o A? O A é o que fica grudado com x ao quadrado. Eu tenho aqui? Eu não tenho. Se eu não tenho, significa que o A é zero. Quem é o B? O B é aquele que fica grudado ao x, ó, certo? O x com o expoente 1, certo? Então, o x com o expoente 1 é exatamente esse númerozinho 2. E o C é aquele que não tem ninguém. Quem é que não tem ninguém? Ó? É esse númerozinho 1, certo? Beleza, encontrei o A, o B e o C. Olhando aqui, para essa função C do segundo grau, a letra A não pode ser zero. Mas perceba que a letra A aqui nesse exemplo foi zero. Então, isso significa que esse exemplo aqui não é uma função quadrática, certo? Estão conseguindo entender a diferença de uma função quadrática de uma função não quadrática, certo? Então é bem simples. Vamos aqui para o próximo exemplo. Olha. Aqui, o que acontece? Não está propriamente fácil de se identificar quem é o A, o B e o C. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer apenas desenvolver esses termos aqui, ó, para que eu possa identificar quem é o A, o B e o C. Então, como tem um parênteses, eu tenho que pegar esse termo que está fora e multiplicar com todos que está dentro do parênteses, certo? Chamado de distributiva. Então, o que vai acontecer? O que eu ganho aqui? Ó? Então, f de x é igual ao quê? Ó? 3x vezes x dá 3x ao quadrado, certo? Porque x vezes x é x ao quadrado. Ó. Menos, ó, o sinalzinho aqui, ó, menos 3x vezes 1 dá 3x. Beleza, desenvolvi, certo? Agora eu vou atrás de saber quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá? Então vamos lá. Quem é o A? É o que fica grudado ao x ao quadrado, ok? Então o A aqui é esse 3 aqui, ó, 3, certo? Quem é o B? O B é aquele que fica grudado ao x. Quem fica grudado ao x? Ah, professor, é esse 3 aqui, ó. Só que tem uma observaçãozinha. Qual a observação? Todos os sinais na equação, na função quadrática, é positivo. Então, significa que o B é menos 3, que é exatamente esse sinalzinho aqui, tá bom? E o C? O C não aparece, então subtende-se que o C é quanto? Zero, tá? Então, olhando para essa minha representação,
o A ele não foi zero, certo? Ele não foi zero. Então significa que esse exemplo aqui, ele é o quê? Ele é uma função quadrática, certo? É uma função quadrática, aí, mas é fácil, ok? Então, para ser uma função quadrática, o meu A, certo? O meu A não pode ser zero. Se ele for zero, como aconteceu aqui na letra B, ó, ele não é uma função quadrática, certo? Vamos lá, próximo aqui. Ó. O que acontece? Para fins de continuação aqui, nós temos que entender um pouco sobre raízes, certo? Assim como nós vimos lá em função afim, aqui na função quadrática é a mesma coisa. O que acontece? Como é que eu descubro os zeros ou as raízes, certo? As raízes de uma função quadrática. O que é isso? É quando a minha função, certo? A minha função f de x, certo? É igual a zero, certo? Eu preciso saber quais são os valores de x que anulam a minha função. Então, se eu pegar a minha função f de x, que é essa estrutura aqui, e igualar a zero, eu vou ter essa estrutura aqui, ó, certo? Essa estrutura aqui nós já conhecemos lá do nono ano, certo? Que ela é chamada de o quê? De equação do segundo grau, certo? Então, para mim resolver essa equação do segundo grau, é exatamente encontrar as raízes da minha função quadrática. Quais são os valores de x que anulam a minha função quadrática, certo? Eu preciso encontrar esses valores, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui. Eu tenho 3 exemplos, certo? Eu tenho 2 aqui e o outro no outro slide. Vamos lá, vamos resolver aqui. O que acontece? Como é que eu posso encontrar as raízes? Primeiro ponto aqui é você identificar se essa função é de segundo grau. Como é que eu sei que ela é de segundo grau? Eu preciso encontrar quem são os valores de A, de B, certo? De B e de C, certo? Sabendo disso, eu posso identificar quem é A, B e C. Então vamos lá. Quem é o A? É o que fica grudado com o x ao quadrado. Quem é ele? É esse cara aqui, ó. Fica grudado com o x ao quadrado. Se ele não aparece, subtende-se que é 1. Então o A aqui é quanto? 1. Quem é o B? É o que fica grudado com o x, ó. Aqui, ó. Grudado com o x. Como ele não aparece, subtende-se que ele é quem? 0. E o C é o que está sozinho, ele não tem ninguém com ele. Então ele é 4. Mas observe que eu tenho o quê? Ó? Eu tenho o sinal, certo? Eu tenho esse sinalzinho aqui. Então o B vai ser o quê? Menos 4. Tá certo? Então vamos lá. Como é que vai acontecer aqui para me fazer essas contas? Olha, eu já sei que essa função é do segundo grau, tá? Porque o A ele é diferente de zero, ok? Quando o A é diferente de zero e eu tenho o B ou o C, um deles sendo zero, nesse caso aqui, ó, nesse caso, o B é igual a zero. Então, quando isso acontecer, você vai resolver naturalmente. Como é esse naturalmente? Você vai passar por um lado da igualdade tudo que tem a variável, que é o x, e transpor para o outro lado da igualdade tudo que não tem o x, certo? Então, se você vai ter assim, ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero, o que vai acontecer? O que tem x fica do lado, né? Então, x ao quadrado é igual. Esse menos 4, ele não tem x, então eu vou passar ele para o outro lado. Então, ele vai o quê? 4. Ok? Ó, o sinal negativo vai positivo. Esse 2 que está aqui em cima, eu vou passar ele para o outro lado. Quando eu passar ele para o outro lado, ele vai como o quê? Ele vai como raiz, certo? Raiz de 4, ok? Aí aqui entra um pequeno detalhe. Quando você tem a raiz de um número, certo? E essa raiz ela é exata, todo mundo sabe que a raiz de 4 é 2, certo? Só que o pequeno detalhe, a observação aqui é o seguinte,
que a raiz de um número ele se torna um módulo desse número que eu encontrei aqui, ó, o módulo de 2. E o que é um módulo de um número? Ele é um número composto de dois resultados. Ele pode ser o próprio 2, certo? Ou ele pode ser o oposto dele, que é o menos 2. Espera aí, professor, não entendi. O que significa isso? Olha, calma. O que significa isso? O que é um módulo, certo? Aqui é um módulo. O que é um módulo? O módulo de um número, ele é sempre positivo, certo? O módulo de um número, ele é um número positivo. Então, quais são os números que eu posso colocar aqui que ele se torne positivo? Então, 2, o módulo de 2 é 2. E o módulo de menos 2, não importa o sinal, o seu resultado sempre vai ser positivo. Então, isso significa que a raiz de 4 se torna quem? Se torna-se o módulo de quem? O módulo de 2. E o módulo de 2 pode ser representado por quais resultados? 2 ou menos 2. Certo? Então, quem são as raízes dessa equação de segundo grau? 2 ou menos 2. Certo? Então, quando o b é igual a zero, nós resolvemos naturalmente, certo? Como ele acabou de fazer aqui. O 2 está com potência vem com raiz. Essa raiz sendo exata, certo? Você vai colocar o módulo do número que representa a raiz quadrada, certo? Então, a raiz de 4, 2. Então, aqui é o módulo de 2, certo? Então, o que é o módulo? São dois números cujo resultado não vai alterar o resultado final do módulo, certo? Que, no caso, é um positivo e um negativo, ok? Beleza, vamos aqui para o próximo exemplo. No próximo exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 2x igual a zero. Então, vamos lá. Vamos aqui identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C, certo? Vamos lá. Então, quem é o A? O A é o que fica grudado com o x. Ó. Como ele não aparece, subtende-se que ele é 1. Então, aqui ó, é 1. Certo? Quem é o B? O B é o que fica grudado com o x. Ó. Quem é ele? Olha, tá aqui. Certo? Não esquecendo do menos. Olha, menos 2. E quem é o C? O C não aparece aqui. Então, como ele não aparece, obtém-se que ele é quem? 0. Beleza. Então, eu já sei que o A não é 0, o B é menos 2 e o C é 0. Então, beleza. Então, vem naquele caso. Quando o B ou o C é 0, nós vamos resolver naturalmente. Nesse caso aqui, o C é 0. Ok? Então, quando o C é 0, nós vamos resolver aqui. Então, como é que fica? Olha, como é que eu resolvo isso naturalmente? Mesma coisa. Deixo do lado da igualdade tudo que tem x, certo? Então, é x ao quadrado menos 2x igual a 0. E passa para o outro lado que não tem x. Então, tá bom. Olha, se eu observar aqui, tudo tem x. Então, como é que vai ficar? Então, calma, jovem, não arranca os cabelos. Olha, esse x ao quadrado, ele é a mesma coisa de x vezes x, certo? Menos. O que é esse 2x? É a mesma coisa de 2 vezes x, certo? Igual a zero. O que vai acontecer? Nós vamos utilizar um artifício de colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Quando você tem termos ou números que aparecem nos termos, certo? Você pode colocar esse número em destaque, certo? Então, vou colocar quem aqui em destaque? O x, certo? Por quê? Porque ele aparece nos dois termos. Então, se eu colocar ele em destaque aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar ele em destaque e o restante colocar dentro do parênteses, certo? Então, vamos lá. Ó. É bem simples, olha. Aqui eu tenho um x vezes x. Se eu coloquei um em destaque, sobra quem? X. Certo? Menos, ó, o sinal aqui, ó, menos. 2x, eu coloquei esse x em destaque, ó, que está aqui. Sobrou quem? 2.
certo? Isso daqui é igual a quanto? É igual a zero, beleza? Então beleza. Então vamos lá. Colocar em evidência. O x eu coloquei em evidência, que é o em destaque. O que sobra você vai colocar dentro do parênteses, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho o produto de dois termos sendo iguais a zero. Então significa o seguinte: se você tem o produto, certo? Vou botar aqui, x e y. Se você tem o produto de dois números sendo iguais a zero, isso aqui te dá duas informações. Ou o primeiro é igual a zero, ou o segundo vai ser igual a zero, certo? Então, se você tem o produto de dois números sendo iguais a zero, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero, ok? Isso acontece nesse caso aqui. Então, nesse caso, é exatamente essa informação que nós vamos pegar. Então, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é esse que está aqui fora. Então, ele vai ser igual a zero, ou esse segundo, que é o que está dentro do parênteses, que é x menos 2, é igual a zero. Tá? Então, aqui já está resolvido, ok? O que falta fazer é resolver essa primeira equaçãozinha aqui do primeiro grau. Então, resolver isso daqui é apenas transpor esse menos 2 para o outro lado. Então, nesse caso aqui, o x é igual a quanto? A 2, certo? Então, quem são as raízes? Meu x igual a 0 ou meu x igual a 2, certo? Então, quando o C for igual a 0, você vai ter que colocar um termo em destaque, certo? Que é colocar em evidência, ok? E aí resolve naturalmente utilizando essa parte aqui como observação, que o produto de dois números é 0, então ou o primeiro é 0 ou o segundo é 0. Se o B for igual a 0, como está aqui o caso, certo? Se o B for igual a 0, você também vai resolver naturalmente. Só que qual é o detalhe no final? Que quando você tem a raiz de um número, se essa raiz for exata, ele vai ser igual ao módulo desse número, ok? Então, por exemplo, olha, eu vou botar aqui um exemplozinho aqui. Ó. Por exemplo, olha, raiz de 16, ok? Se nós encontrarmos aqui raiz de 16, nós sabemos que a raiz de 16 é 4. Como eu estou trabalhando com raiz quadrada, então isso daqui é o quê? É um módulo de 4. O que é o módulo de 4? São dois números cujo módulo não altera o seu resultado. Então é o quê? 4 ou menos 4. Ok? Bem simples, tá certo? Vamos lá, prosseguimos aqui na nossa aulinha. Não se preocupe que a gente vai fazer exercícios até sair sangue. Ok? Vamos lá. Próximo exemplo aqui. Ó. Próximo exemplo, o que nós temos? Ó? Primeiro, eu tenho que saber quem é o A, quem é o B e quem é o C, certo? É o primeiro passo para mim entender a questão. Então, quem é o A? O A ó, sempre é aquele que está grudado com o X, que no caso aqui é 1, certo? Quem é o B? É aquele que é grudado com o x ao quadrado, que é quanto? 5. E o C é aquele solitário, certo? Que está aqui. Então, C é 6, certo? Então, chegamos aqui a um impasse. Olha, nenhum dos três é zero, certo? Diferente dos outros lá, ó, que ou um era zero, ou tinha alguém que era zero, tá? Aqui o que acontece? Todos os termos, o A, o B e o C, eles aparecem. Então, quando eles aparecem, essa equação ela é dita uma equação completa, certo? Então, quando todos os termos aparecem, eles são ditos uma equação completa. Isso significa que essa letra A e essa letra B, elas são equações incompletas, certo? Elas são equações incompletas, certo? Por quê? Porque está faltando um termo, ou é o B ou é o C, certo? Nesse caso aqui da letra C, todos os termos aparecem. Então, vamos lá, como é que a gente resolve esse termo que todos os termos aparecem? É bem simples.
nós temos que seguir 2 passos, certo? Vou botar aqui o primeiro passo, ok? E eu vou botar aqui o outro lado, o segundo passo. O primeiro passo é você descobrir quem é um discriminante, certo? Quem é esse discriminante? Através dessa formulazinha aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Não dá para esquecer, certo? E o segundo passo é exatamente a raiz, que é o x, que é quem? É menos o b mais ou menos a raiz desse discriminante sobre 2 vezes o a. Tá bom de estudar, certo? Então vamos lá, vamos com cálculo, ok? Então, o que vai acontecer? Vamos primeiro para o primeiro passo, depois nós vamos para o segundo passo, ok? Vamos lá, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo eu preciso descobrir esse discriminante. Então, vamos lá. O discriminante é b ao quadrado. É só seguir a fórmula, certo? É igual física aqui, ó. É só seguir a fórmula. B ao quadrado. Quem é o b? É 5. Então, ó, é 5 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem é o a? O a é 1. Então, coloca aqui, ó. 1. Vezes o c. Quem é o c? É 6. Beleza. Agora, vamos resolver, ó. O que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5, que é quanto? 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6 dá 24. Beleza. Então, 25 menos 24, deixa que eu faço. Calma aí. Vai dar 1. Beleza. Descobri aqui o discriminante. Então, discriminante é igual a quanto? É igual a 1. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, para o segundo passo. O primeiro passo já foi. Vamos para o segundo. O segundo é apenas substituir também, ó. Então, vamos lá. Ó. Quem é o x? O x é o quê? É menos o b, ó. O menos da fórmula. Quem é o b? 5. Certo? Então, mais ou menos raiz de quanto? Raiz de 1. Sobre 2 vezes o a. Quem é o a? É 1. Certo? Então, vamos ajeitar aqui para ficar apenas menos feio. Então, ó, menos 5 mais ou menos. Quem é a raiz de 1? É 1, ok? Aqui, como eu não estou trabalhando com número ao quadrado aqui, certo? O raiz aqui é apenas um número positivo, ok? Dividido por 2, certo? Ah, professor, por que o senhor botou aqui 1? Eu não entendi. Você explicou, mas eu não entendi. Olha, aqui é positivo, certo? Eu coloquei o número 1 positivo, mas a raiz, ó, esses dois sinais, mais ou menos, é a mesma coisa do módulo. Vai ter um 1 positivo ou vai ter um menos 1, ok? Mesmo procedimento lá, certo? Eu não coloquei o mais ou menos porque aqui, ó, na fórmula ele já traz os sinais de mais ou menos. Beleza. Então aqui eu vou ter duas raízes, certo? Duas raízes. Então eu vou ter, ó, um x1, certo? E eu vou ter um x2, certo? O que vai mudar aqui? O que vai mudar é apenas esse sinal do meio aqui, ó, certo? Apenas esse sinalzinho aqui, ó, do meio aqui, ó. Ok? Então eu vou ter, ó, menos 5 mais 1 sobre 2. E o outro é com sinal de menos, é menos 5 menos 1 sobre 2. Ok? Então aqui é apenas resolver. Ó. Menos 5 mais 1, ó, sinais diferentes, nós subtraímos e conservamos o sinal do maior. Então o maior é 5, então é negativo. 5 menos 1 dá 4. Divido para 2. 4 dividido para 2 vai dar 2. Aí eu faço o jogo de sinal. Aqui embaixo é positivo. Mais por menos vai dar menos. Ok? Então já encontrei uma raiz que é menos 2. Vamos para outra. Menos 5 e menos 1, sinais iguais, nós somamos. Conservamos o sinal. Então o sinal é menos. 5 mais 1 dá 6. Dividido para 2. Então, 6 para 2 dá 3. Ok? Vamos fazer o jogo de sinal. Aqui embaixo é mais. Mais por menos vai dar menos. Ok? Então, isso significa que quem são as raízes? Quem são as raízes?
Quem são as raízes? São esses dois números que eu encontrei. Vai ser o quê? Menos 2, ou, no caso aqui, ó, e menos 3. Certo? São esses dois números que eu acabei de encontrar, que são as raízes. Certo? Perceba num detalhe. Como eu estou trabalhando com a equação do segundo grau, sempre eu vou encontrar dois números, para suas raízes. Olha, aqui eu encontrei dois números, certo? Menos 2 e menos 3. Aqui na letra A eu encontrei dois números. Quais são eles? 2 e menos 2. Na letra B eu encontrei dois números. Quem são eles? 0 e 2. Certo? Então, isso significa que, de acordo com o grau, eu tenho uma quantidade de raízes. Então, se a equação é do primeiro grau, eu vou ter quantas raízes? Uma. Se a equação é do segundo grau, eu vou ter quantas raízes? Duas. Se a equação do terceiro grau, três. E assim por diante. Tá certo? Vamos lá prosseguir. Olha, o próximo ponto é o estudo do discriminante, certo? Que é o delta. E esse estudo ele é muito importante para identificarmos a sua quantidade de raízes e se a equação possui raízes reais, certo? Como nossa função, ó, lembra a nossa função, ela é definida como dos reais nos reais, nós precisamos saber se uma função tem raiz real, certo? Esse simbolozinho aqui, ó, nós já vimos que ele é o quê? O conjunto dos números, certo? Ó, dos números reais, certo? Nós vimos isso. Então, vamos lá. Primeiro, se o discriminante for igual a zero, o que nós vamos ter? Se o discriminante for igual a zero, nós vamos ter duas raízes. Certo? Nós vamos ter duas raízes. Só que essas raízes que nós vamos ter, duas raízes reais, certo? Duas raízes reais, vou ajeitar aqui, ficou meio feio, reais. Nós vamos ter duas raízes reais, certo? E essas raízes vão ser o quê? Iguais, certo? Essa é o ponto-chave, ok? Esse é o ponto-chave. Vamos para o discriminante maior do que zero. Olha, se o discriminante for maior do que zero, nós vamos ter também duas raízes, certo? Reais. Só que essas duas raízes reais elas vão ser o quê? E elas vão ser diferentes. Certo? Diferentes. Ok? Agora, essa outra aqui ela é bem simples. Se o discriminante for menor do que zero, elas não vai ter, não possui raiz real, certo? Ela não possui raiz real. Ela vai ter raiz, só que as raízes que vai ser encontradas não vai ser no conjunto dos números reais, certo? Ela vai estar em outro conjunto que foge do nosso conhecimento nesse momento, certo? Ela vai ser uma raiz que vai estar no conjunto dos números complexos, certo? Que é um estudo mais além, ok? Então, se o discriminante for igual a zero, você vai ter duas raízes reais e iguais. O que é isso? Significa que o x1 vai ser igual ao x2, certo? Se o discriminante for maior do que zero, você vai ter também duas raízes, só que essas duas raízes elas vão ser diferentes, ou seja, x1 é diferente de x2, ok? E se o discriminante for menor do que zero, você não vai ter raízes reais, certo? Não possui raízes reais. Então, observe aqui no exemplo que a gente fez agora há pouco, o discriminante foi igual a 1,
certo? Se o discriminante for igual a 1, nós temos aqui que o discriminante é maior do que 0. Se é maior do que 0, eu vou ter o quê? Duas raízes reais e diferentes, olha. Menos 2 e menos 3, certo? Menos 2 e menos 3. Então, vamos lá, vamos aqui fazer alguns exemplos aqui. Ó. O que eu vou ter? Calcular o discriminante de cada item e analisar as raízes, certo? Aqui é só para me analisar as raízes, para saber se eu tenho raízes reais ou não, se elas são iguais ou são diferentes. Então vamos lá. Vamos calcular o discriminante. Então quem é o discriminante? O discriminante é aquela formulazinha lá, ó, b ao quadrado menos 4ac. Ok? Esse é o discriminante. Ok? Vou botar aqui no meio para a gente lembrar. Então quem é o discriminante? É b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então vamos lá. Quem é o A aqui no primeiro exemplo? O A é 1, certo? Quem é o B? O B é 7. E quem é o C? O C é 5, ok? Então, o discriminante vai ser quem? É B ao quadrado menos 4ac. Então, o B é 7 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é quem? 5. Ok? Então, vamos fazer as continhas aqui. Ó. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é quanto? 49. Menos 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 20, perdão, 4 vezes 5 já dou apenas é 20. Ok? Então, fazendo aqui as continhas aqui, ó, 29, 49 menos 20 é igual a 29, certo? Eu não preciso calcular o restante para mim saber quais são as raízes. Eu preciso apenas identificar, certo? Ó, identificar se as raízes vão ser iguais ou diferentes. Nesse caso aqui, as raízes, ó, o discriminante foi maior do que zero. Se ele é maior do que zero, o que vai acontecer? Ó? Duas raízes reais e diferentes. Então, isso significa o quê? Que o x1 vai ser diferente do x2, certo? As raízes elas vão ser o quê? Reais, certo? Elas vão ser reais, só que elas vão ser o quê? Diferentes, tá certo? Vamos aqui para o próximo exemplo. Próximo exemplo é essa outra linha aqui. Vamos lá, vamos tentar aqui. Ó. Quem é o discriminante aqui? Ó? O discriminante vai ser o A. O A é quanto? O A é 1. Quem é o B? O B é 10. E o C é quanto? 25, certo? Então, quem é o B ao quadrado? É 100 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 25. Então, vamos lá. O C. Ó. Quem é 10 ao quadrado? É 10 vezes 10. 10 vezes 10 é quanto? 100. Beleza. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25. Olha, quanto é 4 moedas de 25 centavos? Ah, professor, eu sei. A moeda com dinheiro não é. É um real. Aí é um real. Certo? Então, o que ficou aqui? Ó? Ficou 100 menos 100. 100 menos 100 é 0. Então, discriminante foi igual a 0. Opa! Então, vamos lá. Quando o discriminante é igual a 0, o que nós temos? Duas raízes reais e iguais. Então, significa o quê? Que as minhas raízes vão ser o quê? Iguais, quer dizer que x1 é igual a x2, certo? Ó, isso significa que vai ser iguais. E elas vão ser o quê? Reais, certo? Eu vou ter duas raízes reais e elas vão ser o quê? Iguais, certo? Vamos lá, vamos partir para frente aqui, ó. Ok? Partir para frente. Olha, outro exemplozinho aqui, ó. Vamos lá ver aqui outro exemplo. Ó, lembrando, quem é o discriminante? O discriminante é quem? B ao quadrado menos 4ac, ok? Então, quem é o A aqui no jogo do bicho? O A é 1, ok? O B é menos 3. E o C é quem? 3, certo? 3. Então, vamos lá. Jogando aqui no discriminante, olha. O discriminante é o quê? É B ao quadrado. Olha, quem é o B? O B não é menos 3?
certo? Se ele é menos 3, você vai ter que colocar ele em parênteses, certo? Porque o b é negativo, ok? Ó, menos 3, menos 4 vezes o a, que é quanto? 1, vezes o c, que é quanto? 3. Beleza, vamos lá, prosseguindo. Ó, quanto é menos 3 vezes menos 3, certo? Você vai ter assim, ó, como é a potência? Você vai ter assim, ó, o que é menos 3 ao quadrado. Essa potência diz a quantidade de vezes que vai ser repetido isso daqui em multiplicação. Então, você vai repetir em 2, ok? Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3, certo? Multiplica e depois faz o jogo final. 3 vezes 3, 9. Menos por menos, mais. Então, quer dizer que menos 3 ao quadrado é quanto? 9. Então, vou colocar aqui, ó, 9. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3 dá 12. Certo? Então, beleza. Olha, sinais diferentes, ó, o sinal do 9 é positivo. Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Quem é o maior? 12. Então, 12 menos 9 vai dar quanto? Vai dar 3. Certo? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho que o discriminante é menor do que zero. Certo? O que é ser menor do que zero? Significa que ele é negativo. Certo? Significa que ele é negativo. Se ele é negativo, quais são as raízes? Significa que o quê? Que ele não possui raiz, certo? Raiz real. No caso aqui, raízes, certo? Reais, certo? Ela vai ter, sim, raízes, mas não vai ser raízes reais, certo? Então, é bem simples eu analisar pelo discriminante e dizer se ele vai ter raízes ou não. E quantas, se vai ser diferentes ou iguais, tá bom? Lá, vamos prosseguir aqui. Ó. Agora vamos aqui a alguns problemas, certo? Alguns probleminhas aqui, certo? Apenas com esse conteúdo que nós vimos nessa primeira aula, tá bom? Vamos lá. Determine quais os valores de K, certo? Para que a raiz, tá aqui, ó, para que a equação, desculpa, para que a equação tenha raízes reais e diferentes, né? Ó, distintas. O que é distintas? Ser diferente. Então ele quer saber o quê? Que x1 é diferente de x2, certo? x1 é diferente de x2. Quanto é que x1 é diferente de x2? É quando o discriminante for maior do que zero, ok? Então ele quer saber o valor de K quando o discriminante for maior do que zero. Então, beleza. Vamos fazer o discriminante para essa equação aqui. Ó. Primeiro, quem é o A, quem é o B e quem é o C? Quem é o A? O A é o que fica grudado com o x ao quadrado, que é quem? 2. Quem é o B? 4. Quem é o C? É o jogado que não tem x, certo? Ó, o C é 5K, tá? O C é o 5K, professor, mas ele está grudado com K. Sim, mas a variável é o X, ok? Lembre-se disso. Agora, quem é o discriminante, que é o delta? Quem é o delta? No caso aqui, o discriminante é B ao quadrado menos 4AC, certo? Não dá para esquecer. Então, apenas substituir os valores, ok? Ó, então, ó, quem é o discriminante é B ao quadrado. Quem é o B? 4. Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 5K. Olha que coisa legal. Então, vamos apenas resolver, ó, certo? Quem é aqui? Ó? 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5 vai dar 40, certo? Tem um casinho aqui, ó, ok? Descobrir o valor do discriminante. Só que o que a questão está pedindo? Que o discriminante seja maior do que zero, ok? Então, isso significa que essa parte que está aqui, ó, que eu encontrei, ela tem que ser maior do que zero, ok? Então, temos que resolver essa inequação. Então, como é que eu resolvo a inequação?
basicamente é o mesmo estilo se aqui fosse um igual, tá? Só que você tem que ter um pequeno detalhe nas questões de sinais, tá bom? Porque quando você multiplica a equação toda por um sinal negativo, esse sinalzinho, essa desigualdade aqui, ela muda, ok? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Como eu quero saber o valor de K, eu vou pegar esse 16 aqui, ó, e vou transpor para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, menos 40K maior. Esse 16 foi, então ele vem negativo, ó, menos 16. Tá bom? Beleza. O que vai acontecer? Ó? Eu não quero saber, não é o valor de K. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 40, certo? Eu vou jogar para o outro lado. Vai ficar o menos K é maior do que menos 16 dividido por 40, certo? Ah, professor, por que você não pegou menos 40 logo? Porque aqui é uma inequação, certo? E a inequação, os sinais alteram a desigualdade, tá bom? Então aqui o que eu vou fazer? Olha, eu vou simplificar. Eu vou dividir todo mundo aqui, ó, por 4, certo? Então, se eu dividir todo mundo aqui por 4, o que vai acontecer? Vou puxar aqui para cima, certo? O que vai acontecer? Espia. Vai ficar ó, menos K maior do que menos 16 dividido para 4. Vai dar quanto? 4. Dividido. 40 dividido para 4 dá 10. Ok? Acabou? Quase. Certo? Por quê? Porque a minha variável ele não pode ser negativa. Ó. Tem um sinalzinho negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ambos os termos por menos 1. Quando eu multiplicar todos os termos por menos 1, o que vai acontecer? Ó? Menos por menos dá mais. Então, K. Certo? Menos por menos dá mais. Então, fica 4 sobre 10, certo? Positivo. Só que esse sinalzinho aqui, ele vai mudar de posição, ó, no caso aqui de lado, certo? Então, se ele estava para cá, com a abertura para a esquerda, quando eu multipliquei por menos 1, a abertura ficou para a direita. Então, o meu valorzinho de K tem que ser o quê? Valores menores do que 4 sobre 10, certo? Então, qual é o meu valor de K? O valor de K seria esse daqui, ó, 4 sobre 10. K menor do que 4 sobre 10, ok? Não deu um valor exato, mas deu um valor aqui aproximado aqui, ó, de 4 sobre 10, ok? Vamos lá, prosseguindo. Mesma coisa agora. Para quais valores de K, K novamente, né, K, eu tenho uma equação, tenha duas raízes reais, olha, raízes reais, e iguais. Então, significa que se são iguais, o x1 é igual ao x2. Para que isso aconteça, o meu discriminante tem que ser igual a quanto? A zero. Olha, coisa fácil, certo? Então, perceba que essas questões, esses probleminhas, é o contrário daqueles problemas que nós estávamos fazendo, os primeiros. Os primeiros, nós calculávamos o discriminante e víamos se ele tinha raízes iguais ou diferentes, ou se não tinha raízes. Aqui não, ele está dizendo que a equação tem raízes e é diferente, ele quer saber o valor que a variável desconhecida pode assumir, ok? Então, como é que vai ser? Ó? Mesma coisa, discriminante, eu tenho que descobrir o discriminante. Então, vamos lá. Ó. Quem é o A aí? Ó? Certo? O A é quanto? 2. Quem é o B? O B é o que foi grudado ao X. Quem é ele? O K. Certo? E quem é o C? É o 2. Então, beleza. Vamos lá para o discriminante. Lembrando, quem é o discriminante? B ao quadrado menos 4AC. Ok? Então, quem é o discriminante? B. Quem é o B? É K. Então, é K ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 2. Ok? Então, vamos lá, vamos resolver aqui. Ó. É quanto? K ao quadrado menos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Certo? O que tem que acontecer? Esse daqui não é o discriminante. Ele tem que ter que as raízes têm que ser o quê?
iguais. E para que as raízes sejam iguais, o discriminante tem que ser igual a zero. Ou seja, isso daqui tem que ser igual a zero. Ok? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. K ao quadrado menos 16 sendo igual a zero. Ok? Então, isso daqui, ela é uma equação de segundo grau, certo? Qual é a variável? K, certo? A variável é K. E aqui, se você perceber, na minha equação aqui, ela é uma equação incompleta, certo? Por que ela é incompleta? Porque só tem dois termos, certo? Para ser uma equação completa, eu precisaria ter quanto? 3, certo? Então, se ela é incompleta, eu vou resolver naturalmente. Deixa a variável de um lado da igualdade e tudo que não for passa para o outro. Então, esse menos 16 eu vou passar para o outro lado. Então, ele vai mais 16. O 2 que está como potência vai como raiz, ok? Então, K é igual a raiz de 16, ok? Então, vamos lá. A raiz de um número, olha, raiz de um número. Raiz de 16 é quanto? Raiz de 16, ó, é 4. Como eu estou trabalhando com raiz, eu tenho que colocar o quê? Um módulo de 4. É isso? Ó, um módulo de 4. Tá certo? Então, o módulo de 4 vai me dar quais valores? O K vai ser 4, não é isso? Ou o K vai ser o quê? Menos 4. Ok? Eu posso assumir esses dois valores, certo? Lembrando aqui, ó, o módulo, certo? O módulo são dois números iguais com sinais trocados, certo? Um é positivo e o outro é negativo, ok? Beleza? Depois vocês fazem os probleminhas para vocês entenderem para fazer a atividade mais tarde, ok? Vamos lá, próximo. Olha, ó. Próximo exemplo, próximo problema. Determine os valores de P, certo? De P na equação, nessa equaçãozinha aqui, ó, certo? De forma que não possua raízes reais, certo? Então, para ele não possuir raízes reais, o discriminante tem que ser o quê? Menor do que zero, certo? Então, vamos lá. Ó. Vamos descobrir quem é o A. O A é quanto? É 1. O B é quanto? O B é 4 e o C é quanto? P. Beleza. Então o discriminante vai ser quanto? Vamos lembrar a fórmula. B ao quadrado, certo? Perfeito. B ao quadrado menos 4AC, ok? Então o discriminante vai ser o quê? B ao quadrado, que é o B é 4. 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é P, ok? Então, o discriminante é o quê? O 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes P é P, ok? Então, o que a questão faz? Está pedindo? Eu já descobri o discriminante. O discriminante diz que tem que ser o quê? Ó? Menor do que zero. Então, quer dizer que isso daqui tem que ser o quê? Menor do que zero. Beleza, então se é menor do que zero, vai ficar como? Vai ficar ó, 16 menos 4P menor do que zero, ok? Então aqui é o mesmo modelo lá do problema 1 que nós resolvemos, resolver a inequação. Então, deixa de um lado da igualdade, certo? Tudo que tem a variável, certo? Menor, certo? A variável é menos 4P. E esse 16 passa para o outro lado. Se está positivo, está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar quanto? Vai ficar menos 16, ok? Então, ó, menos P menor menos P menor do que menos 16. O 4 está multiplicando, vem dividindo, ok? Então, o que vai acontecer? Olha, menos P menor 16 dividido para 4, dá quanto? Dá 4. Ok? Ó, o sinal aqui de negativo, ó, menos 4. Terminou? Quase. Certo? Tá quase. O que tem que acontecer? Ó? Aqui o sinal é negativo, então tem que fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Ok? Então, lembrando, quando eu estou trabalhando com inequação, essa desigualdade, quando você multiplica por menos 1, ela troca. Ok? Então, ó, menos por menos dá mais. Então, é P maior, certo? Eu troquei ó, de posição. Menos por menos dá mais, ó, ok? Então quer dizer que o P ele tem que ser maior do que 4 para as raízes não existirem.
certo? Mas quais são esses valores? Olha, esses valores podem ser 5, 6, 7, 8 e assim por diante, ok? Se os valores forem naturais, como os valores são reais, é a partir do 4. Então, por exemplo, 4,5, 4,2, certo? Pode ser número quebrado, pode ser número inteiro, ok? Então, a partir do 4, a raiz, a equação não possui raiz real, ok? Vamos ver se tem mais um aqui. Oh, tem não, certo? Então, nós ficamos por hoje, certo? Apenas com esses 3 problemas. Vou postar agora a nossa atividade, certo? E aí, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, certo? Através das redes sociais e através do e-mail, tá bom? Então, até mais.